Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite voltamos a nossa atenção para o ano de 1894 e para a solene história de Alice Pitzel. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. A história não começa com um crime, mas com uma parceria. Benjamin Pitzel era carpinteiro, um homem de meios modestos com uma esposa, Carrie, e 5 filhos. Na atmosfera agitada e otimista que rodeava a Feira Mundial de Chicago de 1893, Pitzel caiu na órbita de um homem que parecia ser o seu oposto em todos os sentidos. O rico, carismático e infinitamente ambicioso Dr. Henry Howard Holmes. Pitzel tornou-se o associado leal de Holmes, um faz-tudo de confiança que parecia completamente cativado pelo charme e pelos grandes esquemas do doutor. Foi uma associação fatídica que levaria toda a família Pitzel por um caminho de escuridão inimaginável. Em 1894, H. Holmes era um homem a precisar de dinheiro. As suas elaboradas fraudes financeiras estavam a alcançá-lo e ele concebeu o que acreditava ser um plano à prova de falhas, tendo seu leal amigo Benjamin Pitzel como peça central. O esquema era uma fraude de seguros clássica. Pitzel faria um seguro de vida de $10.000 em seu nome. Depois fingiria a sua própria morte, usando um cadáver desfigurado obtido por Holmes para se passar pelo seu corpo. A sua esposa, Carrie, identificaria o corpo, receberia o generoso pagamento e o dinheiro seria dividido. Para os Pitzel, uma família que lutava contra a pobreza e o alcoolismo de Benjamin, a oferta deve ter parecido uma tábua de salvação. Um pacto com o diabo que prometia resolver todos os seus problemas. Eles concordaram em participar, sem saberem que as verdadeiras intenções de Holmes eram muito mais sinistras. Em setembro de 1894, o plano foi posto em prática na Filadélfia. Benjamin Pitzel viajou para a cidade à espera que Holmes arranjasse um cadáver adequado. Mas Holmes não tinha qualquer intenção de encontrar um. Em vez de encenar uma morte falsa, planejou uma morte real. Numa propriedade alugada, Holmes deixou o seu sócio inconsciente com clorofórmio. De seguida, envenenou-o com benzeno e ateu o fogo ao seu corpo, encenando a cena para parecer uma trágica explosão de laboratório. Ele convocou uma Carrie Pitzel insuspeitada para identificar os restos mortais terrivelmente desfigurados. Dominada pela dor, mas ainda sob o feitiço de Holmes, ela confirmou que era o seu marido. A fraude de seguros era agora um assassínio, e Holmes tinha eliminado com sucesso seu parceiro enquanto ganhava uma viúva enlutada e manipulável, que acreditava em cada palavra que ele dizia. Com o pagamento de $10.000 do seguro garantido, H. Holmes embarcou na fase mais arrepiante do seu plano. Ele abordou a desolada Carrie Pitzel com uma história fantástica. Benjamin não estava morto, estava na verdade vivo e de boa saúde, escondido em Londres para escapar aos seus credores. O corpo que ela tinha identificado, alegou Holmes, era afinal o cadáver. Ele disse-lhe que, para que o estratagema resultasse, ela ainda não podia ver o marido. Em vez disso, Holmes levaria 3 dos seus 5 filhos, Alice, de 14 anos, Nellie, de 11, e Howard, de 8, para se reunirem com o pai no estrangeiro. Confiando no carismático doutor que fora o amigo mais próximo do seu marido, a mãe desesperada concordou. Entregou-lhe os filhos, acreditando que eles iam numa grande aventura para ver o pai que pensavam ter perdido. Para Alice, Nellie e Howard Pitzel, a prometida reunião com o pai nunca aconteceu. Em vez disso, iniciaram uma viagem desconcertante e assustadora com H. Holmes pelo meio oeste americano e até o Canadá. Durante semanas, foram mudados de cidade em cidade, de uma casa alugada ou hotel para outro. Holmes manipulou as crianças com mestria,
forçando-as a escrever cartas à sua mãe ansiosa, cartas cheias de detalhes alegres das suas viagens e garantias de que em breve veriam o pai. Estas cartas eram uma parte crucial do seu engano, servindo para apaziguar Carrie Pitezel enquanto ele viajava com ela separadamente, mantendo-a muitas vezes numa cidade a poucos quilômetros de distância dos seus próprios filhos, a quem ela nunca teve permissão para ver. As crianças eram agora seus cativos, peões num jogo cruel cujas regras apenas ele compreendia. Enquanto Holmes jonglava com os seus cativos e os seus enganos, duas forças começaram a cercá-lo. A primeira era a angústia crescente de Carrie Pitezel. As desculpas constantes e as reuniões adiadas com o marido e os filhos desgastaram a sua confiança, e a sua ansiedade transformou-se em suspeita e medo. A segunda era a Fidelity Mutual Life Insurance Company. Pouco convencidos com as circunstâncias da morte de Benjamin Pitezel, contrataram a renomada agência de detetives Pinkerton para investigar o sinistro. O caso foi atribuído ao detetive Frank Geyer, um investigador determinado e metódico. A sua tarefa inicial era simplesmente encontrar provas de fraude de seguros. Mas à medida que começou a desembaraçar a teia de mentiras de Holmes, Geyer rapidamente percebeu que não estava apenas caçando um vigarista, estava à procura de 3 crianças desaparecidas. A investigação do detetive Frank Geyer tornou-se uma perseguição implacável por todo o país a um fantasma. Ele refez meticulosamente os passos de Holmes e das crianças Pitezel, uma jornada que o levou de Cincinnati a Indianápolis, Detroit e, finalmente, através da fronteira para o Canadá. Usando registros de hotéis, pedidos de aluguer e entrevistas com lojistas e vizinhos que se lembravam do belo doutor e das 3 crianças de olhar triste, Geyer juntou as peças da sua trágica odisseia. A sua busca acabou por levá-lo a Toronto, a uma casa pequena e modesta no número 16 de St. Vincent Lane, que Holmes tinha alugado sob um pseudônimo. Quando Geyer se postou em frente à casa no verão de 1895, sentiu uma crescente sensação de pavor. Ele sabia que a jornada das crianças tinha terminado ali e temia o que iria encontrar lá dentro. Com a permissão do proprietário do imóvel, o detetive Geyer e a polícia de Toronto iniciaram uma busca minuciosa na casa. Após horas de busca infrutífera, a atenção de Geyer foi atraída para o chão de terra da cave. Ele notou uma secção de terra solta e ordenou aos seus homens que cavassem. A apenas alguns palmos de profundidade, as suas pás atingiram um caixão improvisado. Um grande baú de viagem. Lá dentro, fizeram uma descoberta horrível. Jaziam os corpos de Alice e Nellie Pitezel. Tinham sido asfixiadas, provavelmente por um cano de gás que Holmes tinha introduzido no baú. A descoberta foi desoladora, confirmando os piores receios do detetive e revelando a verdadeira profundidade da natureza monstruosa de Holmes. 2 das crianças desaparecidas tinham sido encontradas, mas o destino do jovem Howard ainda era um mistério aterrorizante. A busca não tinha terminado. Pela sua cronologia, o detetive Geyer sabia que Howard tinha sido separado das irmãs antes de chegarem a Toronto. Ele refez o trilho, seguindo uma pista até uma casa que Holmes tinha alugado em Irvington, um subúrbio de Indianápolis. Lá, na chaminé de um grande fogão de cozinha, Geyer fez a sua descoberta final e sombria. Entre as cinzas e os detritos, encontrou uma pequena coleção de ossos humanos, dentes e fragmentos de órgãos que tinham sido preservados pelo calor. Eram os restos inconfundíveis de uma criança pequena. Howard Pitezel tinha sido desmembrado e queimado. A busca nacional tinha chegado à sua trágica conclusão. Frank Geyer tinha encontrado todas as 3 crianças desaparecidas, expondo um crime de uma crueldade quase inimaginável. H.H. Holmes foi finalmente capturado em Boston em novembro de 1894, inicialmente por um mandado não relacionado.
Com as provas dos assassinatos dos Pitzel, descobertas pelo brilhante trabalho de detetive de Frank Geyer, Holmes foi extraditado para Filadélfia para ser julgado pelo assassinato do seu parceiro, Benjamin. O julgamento de 1895 foi uma sensação mediática. O testemunho de Carrie Pitzel e as cartas desoladoras dos seus filhos selaram o seu destino. Ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. Antes da sua execução, em 1896, Holmes confessou numerosos assassinatos, um epílogo arrepiante para um reinado de terror. Mas o seu legado é mais comoventemente recordado na história dos Pitzel, uma família destruída pela sua confiança num homem que era a personificação do mal. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-vos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.